Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Quarta-feira chuvosa aqui no Rio de Janeiro. Eu espero em Deus que todos vocês estejam em perfeita vitória, reinando em vida e desfrutando desta paz que excede todo o entendimento. Como é bom estarmos aqui reunidos uma vez mais como igreja. Estamos neste momento reunidos como igreja para tratarmos de assunto lá do alto, para tratarmos de assunto concernente ao Evangelho do Cristo ressuscitado. Você, novos inscritos, bem-vindos, sejam todos à Igreja de Cristo, a Igreja sem paredes, sem fronteira. Eu sou Geraldo Moraes, seu irmão em Cristo. Não sou o seu pastor. Pastor não é título. Esta nomenclatura deve ser dada a alguém, é a Cristo. É Ele que nos conduz em toda a verdade e que nos conduz em perfeita vitória. Meu grande abraço a todos os irmãos, os meus companheiros de mais uma noite, combatendo o bom combate da fé. Bom, o tema desta live hoje é: a natureza humana não tem salvação eterna. Vou repetir mais uma vez para aqueles irmãos que só apenas nos ouvem. A natureza humana não tem salvação eterna. Este assunto eu venho batendo maciçamente nessa questão e na falsa esperança produzida, pelo sistema futurista da volta de Jesus. Vez por outra eu bato nesse assunto e toco no outro. A igreja tradicional evangélica deu uma falsa esperança aos seus membros, dizendo que a natureza humana é salva. E dizem assim: você precisa se converter, a carne do homem, o eu humano, precisa se converter para não queimar no inferno. Do Espírito sempre foi, desde antes da fundação do mundo, na fundação do mundo, e continuará. Bom, eu quero ler com os senhores uma passagem, ou vou ler algumas passagens, que tratará deste argumento, e eu espero que os seus olhos sejam iluminados a cada vez que nós tratarmos desse assunto. Pois bem, olha o que disse Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 3, versículo 14. Eu vou ler até o versículo 16. Repare que, como Paulo está ainda vivendo naquela ambiência da lei física, nos dias de Efésios, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, versículo 16, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos significa que o eleito de Deus, ele tem duas naturezas. Ele tem a natureza espiritual e tem a natureza carnal. É como se fosse feito de camadas. Ele tem a natureza humana, que é o seu contato com este mundo físico, e ele tem a natureza espiritual. Temos dito várias vezes que nós não somos um corpo que tem o espírito ou que entrou na igreja em busca do espírito. Não, é o contrário. Nós somos seres espirituais com experiência humana e não seres humanos que buscou o espírito para ter uma comunhão com Deus.
Não é isso. Nós temos duas naturezas, uma espiritual e a outra terrena. A natureza terrena é o meu contato com este plano físico. A natureza terrena é aonde o meu espírito se move. E nesse meu espírito, perdão, é aonde Deus habita. Quando nós falamos que você, eu, os eleitos, são templos, são moradas do Espírito, é que Deus não mora na tua pele, no teu dedo, na tua orelha. Deus não mora aqui nesta aparência visível. Deus habita, Deus mora no espírito do eleito. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Os eleitos têm o espírito de Deus no espírito deles. Então, uma vez que você entende que você tem duas naturezas, é preciso te fazer entender que o que Deus preparou, o que vai para Deus, o que tem a vida eterna, é este homem interior, é o ser espiritual, é onde Deus habita. Se Deus habita no teu espírito, no teu homem interior, o que é que ele vai querer fazer com a tua natureza humana, com a tua natureza adâmica, aonde não habita bem nenhum? O que é que ele vai fazer com uma natureza que Jesus, nos dias de sua carne, diz que para nada serve a tua carne? Pois bem, esta é a grande arma dos pastores, um engodo, dizer ao crente, em especial os mais antigos, os mais novos, como estão na era da tecnologia, do conhecimento, já não aceitam mais esse engodo, mas os mais eles trabalhavam no campo emocional, na psique, dizendo que eles tinham que se converter, que aquele corpo iria para o céu, e lá eles iam encontrar Abraão, Moisés. João viu a cidade sendo preparada, não era um sonho, e construíram toda uma mensagem emocional. Abençoados, a carne para nada aproveita. Nós, os seres espirituais, vieram a esta terra, a este plano físico, e para o espírito se mover, para o espírito cumprir um propósito de Deus, ele se revestiu de carne. Olha o que diz Hebreus, capítulo 2, versículo de número 14. Visto, pois, que os filhos de Deus, Deus é Pai dos espíritos. Os filhos de Deus aqui são os espíritos. Deus não é pai da tua natureza humana. Eu vou te mostrar daqui a pouco. O pai da tua natureza humana é o seu pai segundo a carne. O meu pai da minha carne, desta que você está vendo aqui no YouTube, não é Deus. Deus não fez esta carne. Esta carne é a junção entre o homem e a mulher. Dona Lourdes e seu Geraldo são os meus pais segundo a carne. O meu espírito, sim, foi gerado por Deus. Olha o que diz Hebreus, capítulo 2, versículo de número 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. O que é que esta palavra está me fazendo entender? Que os filhos de Deus, os espíritos predestinados, tiveram, vão ter participação na natureza humana. Passarão a ter, então, duas naturezas. A participação de carne e sangue significa a natureza humana.
disse: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. É comum dos espíritos dos eleitos participarem de carne e sangue. Disse que destes também, desta participação de carne e sangue, diz que destes também, destes filhos também, ele igualmente se refere a Jesus, participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Diz que Jesus também, como filho, participou de carne e sangue. Era o Espírito. E ele também participou de carne e sangue, com um propósito. Então, quando os judeus viam Jesus de Nazaré, estavam vendo apenas a natureza humana, mas ali dentro estava um espírito que se revestiu de carne. Deus mesmo estava ali dentro. Disse Paulo que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens os seus pecados. Deus participou de carne e sangue, da natureza humana. Deus teve duas naturezas. Uma humana, se fez carne na pessoa de Jesus, mas lá dentro estava Deus. Um dia, Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E ele disse: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco que não tendes me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Ali estava Deus, mas aquela carne impossibilitava Filipe e os demais discípulos a verem, a discernir, melhor dizendo, me perdoe, a discernir que por trás daquela carne, por trás daquela natureza, havia o Espírito de Deus. Olha o que Paulo disse em Hebreus, capítulo 10, versículo de número 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aquela natureza humana, aquela carne de Jesus de Nazaré, na verdade, era um véu. Ela encobria a verdadeira identidade dele. Ela encobria a outra natureza divina. Assim como quando eu olho para você, eu vejo o véu, eu vejo a tua natureza humana, mas essa tua natureza humana encobre a tua verdadeira identidade. Ela está encobrindo o homem interior. E é por isso que nós temos o extremo cuidado de não atacar nenhum eleito. Não importa se ele acredita que Jesus já veio ou não, se Jesus vai vir ou não. Lá dentro está o meu irmão em Cristo, um espírito predestinado. Embora na carne ele tem esta natureza pecaminosa que é ao alvo a natureza pecaminosa, não é o pecado que foi aniquilado, é o errar o alvo, é se inclinar para as coisas mais. Então, esta natureza humana, ela não entra no céu, assim como o corpo de Jesus em carne não está no céu. Ele tem um corpo glorificado. Nós mostramos isso em que Paulo disse que nós teremos um corpo, nós já temos, melhor dizendo, um corpo glorificado igual dele, pela transformação que se sucedeu em 70 DC. Disse Paulo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, aquela natureza de Jesus de Nazaré era um véu, assim como esta minha natureza é um véu.
ela encobre a minha verdadeira identidade. Ela não mostra o meu homem interior, que está além desse véu. É preciso entender isto, porque as pessoas pensam que o que vai para o céu é esta carne. E a pessoa diz, eu vou morar no céu. Mas quando ela diz eu, ela diz o eu carne, o eu Geraldo. Geraldo não vai para o céu. Geraldo é o contato físico por o meio aonde o espírito se move cumprindo um propósito de Deus. Quem vai viver a vida eterna é o espírito que está dentro deste véu, é o espírito que está dentro do corpo chamado Geraldo. A verdadeira identidade você não pode ver, como eu não vejo a sua. A sua verdadeira identidade eu não posso ver. O seu irmão não pode ver, porque ele é o homem interior, é aonde Deus habita. Então, quando esta carne tombar, ela não vai para o céu, porque ela não veio de lá. Ela é produto desta terra. Ela vai ficar aqui. A tua natureza humana não pode ir para o céu porque ela não veio de lá. Deus não gerou esta tua carne. Preste bastante atenção no versículo que você vai ler comigo agora. Olha aí, Hebreus capítulo 12, versículo de número 8. Acompanhe, por favor. Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardo e não filhos. Deixa eu voltar ao versículo 7, para que o entendimento fique perfeito e você cresça com esta passagem magnífica em que eu creio que os teus olhos serão aclarados. Vamos ler a partir do versículo 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? 8. Mas se estáis sem correção, de que todos os filhos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, sois filhos do outro e não filhos. Versículo de número 9, e aqui está a revelação para esta noite. Além disso, disse Paulo aos Hebreus, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos? Look for me. De acordo com esta passagem, quantos pais Paulo estava apresentando aos hebreus? 2. Um pai segundo a carne, da natureza humana, e o pai segundo o espírito, o pai espiritual. Foi assim que Paulo disse no final do versículo: não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual. Significa, Deus é pai do espírito. Humanamente, você tem um pai segundo a carne. Lembra do que eu disse há minutos atrás? O seu Geraldo é pai da minha natureza humana. Foi a junção carnal entre seu Geraldo e Dona Lourdes, e em 1965 nasceu esta natureza humana, que na verdade foi a permissão de Deus para revestir o meu espírito. Lembra do que ele disse a Jeremias? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Era um espírito em que ele estava permitindo que no ventre se formasse aquela natureza através de uma junção de um homem e de mulher, tendo assim duas naturezas. Então, esta natureza que é a junção entre um homem e uma mulher, não foi gerada por Deus, é produto desta terra,
é produto humano, ficará aqui, neste plano físico, será enterrado. 2, 3 anos depois, não vai restar nada. Agora, o que é de Deus, como ele é o Pai do Espírito, este retornará. Porque a bendita vinda do Senhor em 70 DC não permitiu mais que os espíritos dormissem, e uma vez que este tabernáculo terrestre se desfaz, o espírito retorna para Deus. Paulo explicou isso em 2 de Coríntios, no capítulo de número 5, no versículo de número 1, temos essa expressão maravilhosa: atente, leia com os olhos iluminados. Sabemos, disse Paulo aos Coríntios, que se a nossa casa terrestre, Paulo usa esta terminologia para dizer ao corpo humano, a este templo humano, a este corpo, a este matéria. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, a nossa casa terrestre significa que o espírito estava andando aonde? Dentro deste tabernáculo, dentro deste corpo. Se desfizer, se este corpo se desfizer, se este corpo morrer, se este corpo tombar, se este corpo for ao túmulo, disse Paulo, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Temos quem? O Espírito que estava dentro deste tabernáculo terrestre. Recebe, benevere, capite, abra. Que coisa linda! Esta é a esperança de quem entende a escatologia consumada. Significa que a minha verdadeira identidade, a minha verdadeira morada, a minha verdadeira vida com Deus não está restrito apenas a este mundo físico. Se esse corpo terrestre, se esse Geraldo tombar um dia, e vai tombar, o meu espírito tem da parte de Deus um edifício, uma outra morada, que não é esta. Disse que é uma casa não feita por mãos. Disse Paulo, ela é eterna nos céus. Ela é eterna por quê? Porque é lá que mora, veio o meu espírito. É para lá que ele retornará. É lá que está o meu Pai espiritual. A minha verdadeira identidade não é esta. Este é um véu, um invólucro. Este é o meu automóvel, o meu veículo. Eu preciso me comunicar a este mundo. Eu ando neste tabernáculo, eu ando neste veículo, eu ando neste véu, eu ando neste corpo. Mas este corpo não é definitivo. Este corpo não é a minha última morada. A minha morada verdadeira, ela é eterna. Ela é nos céus. Que maravilha, não? Depois ele diz no versículo de número 2, e por isso, que maravilha! Nunca que o sistema religioso pode apresentar uma passagem como esta, meu amado. Eles não têm a sabedoria do Espírito para apresentar uma palavra desta, que traz paz, segurança, num mundo de incerteza, de dúvidas, de medo. Olha o que Paulo diz nesse versículo. E por isso, neste tabernáculo, olha, Paulo se refere ao do Espírito que está neste tabernáculo. Paulo diz, e por isso, neste tabernáculo gememos. O homem espiritual, o homem interior geme neste tabernáculo. Olha o que Paulo disse, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. O homem espiritual, dentro deste tabernáculo terrestre, geme.
era o que eles estavam vivendo antes de 70 descer, porque esta ardente expectativa, esta redenção do corpo que os aprisionava, que não deixavam eles aspirar esta certeza gloriosa. Paulo disse, e por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Versículo 3, se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Oh, claro, Paulo. Paulo estava dizendo, se nós formos encontrados vestidos, e mais do que isso, revestidos de Cristo, e não vazio, sem o Espírito, Deus habitando no Espírito do homem, o homem não estava nu, não estava vazio, estava vestido, revestido de Cristo. E ele diz no versículo de número 4, pois na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, os que estamos nesse tabernáculo, os que estamos, quem? Os que, quem? Os espíritos que tem Deus habitando no seu interior, no homem interior. Os que, quem eram os que? Eram os espíritos que se revestiram de carne e estão aqui neste veículo humano, neste tabernáculo terrestre, cumprindo um propósito estabelecido pelo Pai. Diz que, pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. O Espírito de Deus veio no espírito dos eleitos e disse, lá na primeira era cristã, vocês estão aqui penhorados. No juízo, eu venho reivindicar o que é meu. Não é assim quando você ou alguém penhora um objeto na caixa econômica por um preço menor e depois vem resgatar a sua propriedade? Os irmãos no primeiro século estavam penhorados e nesse penhor estava o Espírito de Deus no homem interior, garantindo que eles seriam resgatados, como aconteceu na primeira era cristã. Duas naturezas, mas só retorna para o Pai espiritual, os filhos espirituais. A outra natureza fica aqui, é daqui. Com esse conhecimento, eu passei a amar muito mais a minha mulher. Com esse conhecimento, passei a respeitar o meu próximo e o meu semelhante. Com esse conhecimento, eu passei a valorizar os empregados, os que trabalham comigo, melhor dizendo, os irmãos que trabalham comigo. Passei também a valorizar o meu dia, a abraçar o meu próximo, a ajudar o meu semelhante. Passei a valorizar os meus filhos, os meus amigos. Passei também a admirar os meus opositores e descobri que eles não têm o mesmo nível de espiritualidade e de maturidade para entender que nós não estamos numa guerra carnal, e sim numa corrida contra o tempo, buscando entender quem nós somos verdadeiramente no nosso homem interior. E o nosso homem interior deve evoluir a tal ponto de entender que quem ama está na maior sintonia com o Pai espiritual. Eu vou terminar com uma fala de Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo de número 21, que inclusive foi me enviada por um irmão lá do Paraná, e eu estava elaborando esse estudo e inseri aqui em agradecimento à vida dele. Disse Paulo, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Versículo de número 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Se o viver na carne significa
que Paulo está se referindo ao espírito dele, ao seu homem interior, ao seu espírito que se revestiu de carne, cumprindo um propósito, e diz que esse espírito estava vivendo na carne. Se, entretanto, se o viver na... Você já vai entender que é isso mesmo, que o argumento é esse. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Quem é que partiria? O homem espiritual, o que veio de Deus. Quem é que ficaria? O homem terreno, o homem carnal. Se o meu tabernáculo se desfazer, eu tenho da parte de Deus um edifício para o homem espiritual não feito desta terra. Então, de um e o outro lado, disse Paulo, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Versículo de número 4. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Quem é que permaneceria naquele véu? Os filhos que participavam de carne e sangue, do qual o espírito de Paulo era um. Quem é que estava permanecendo naquela carne que aos olhos dos judeus era Shaul, era Saulo? Quem é? Era o espírito que estava dentro dele, de que veio de Deus, estava vivendo com Deus e voltaria para Deus. Era o homem interior, onde Deus estava habitando. Paulo disse, se o viver da minha carne, eu estou em dúvida. Para mim, o melhor é estar com Cristo, partir. Este tabernáculo se desfaz e o meu espírito retorna para Deus. Disse Paulo, isto para mim é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, vocês precisam ser instruídos, vocês estão aqui crescendo na graça e no conhecimento, e o meu espírito revestido de carne, cumprindo este propósito, é melhor então que o meu espírito permaneça na carne, e quando chegar a hora, eu vou ser oferecido por libação, vou combater o bom combate, vou acabar a carreira e guardar a fé. Disse Paulo, digo eu, que estou também combatendo o bom combate nos dias de minha carne, e sei que uma hora o meu corpo físico vai tombar. E mesmo que eu não veja os meus sonhos realizados, mesmo que eu tombe fracassado diante da vida e diante dos homens, ainda assim, o meu homem exterior tombado, o meu verdadeira identidade terá uma recompensa muito maior, porque eu sei que mesmo tombado, embora fracassado, sem ver os meus sonhos realizados, sei que terei cumprido a missão de embaixador de Cristo, e o meu espírito, da onde Deus habita, retornará ao Pai dos Espíritos. Essa será para mim, incomparavelmente, uma recompensa muito maior. Vou ficando por aqui, desejando que você desfrute desta graça, deste conhecimento. Tenha olhos iluminados, não vive em guerra, não discuta. Faça o que é seu, nem melhor, nem pior, porque você veio para fazer o que só você pode fazer. Capite? Benevere. Melhor noite, até amanhã, querendo o Pai, graça e paz.